Vocês? A ideia dessa aula de hoje é a gente conseguir montar a planilha que vocês vão fazer no trabalhinho de vocês de movimento aparente do Sol. Tá? Vocês já receberam as instruções do trabalho. Bastante gente se assusta quando vê um trabalho com tantas páginas assim de enunciado e principalmente para montar a planilha, quem não tem intimidade com Excel. Então a ideia é mostrar aqui para vocês como vocês vão fazer o passo a passo, como está descrito no trabalho, que eu vou fazer aqui ao vivo e em cores para vocês aprenderem, tá? Como eu já fiz essa planilha antes várias vezes, eu já sei qual é a posição ideal de cada célula para ficar esteticamente organizada assim, tá? Para quem não tem intimidade com Excel, a gente vai utilizar alguns comandos bem básicos deles. Vocês não vão precisar fazer as fórmulas, já que as fórmulas elas já estão todas traduzidas. Eu deduzo a fórmula para vocês na matemática e já estão traduzidas todas para o Excelês, vamos dizer assim, o idioma do Excel, tá? Então, basicamente, tudo que vocês vão ter que fazer é ir copiando as fórmulas, que elas já estão deduzidas, e arrastando até chegar lá no final para calcular para todos os dias do ano. E sempre nesse processo é importante verificar se tudo que você está fazendo está dando certo, ou seja, se faz sentido com o resultado esperado, aquilo que a gente fala, algumas coisas que a gente falou em aula sobre o movimento aparente do Sol, ou seja, quando for o equinócio tem que mostrar que o Sol está nascendo no leste e se pondo no oeste. O dia tem que durar 12 horas, esse tipo de toque. O dia tem que durar mais no verão e menos no inverno, tá? É muito comum, esses são os principais erros dos alunos, às vezes, que vai fazer na planilha, coloca um erro, um sinal que errou, erra a planilha toda e você não percebe. Aí dá que, vamos supor, o dia tá mais longo no inverno. Isso não faz sentido. Você sabe que o dia tem que ser mais curto no inverno, tá? Então esses são os erros mais comuns, mas você montando a planilha corretamente, não vai ter erro nas suas respostas, tá? Então, qual vai ser a ideia? A gente vai colocar aqui, começando na célula B3, como a gente já tinha falado, né? Para colocar os dias dos meses do ano, tá? Então, vamos começar aqui, bem simples. Coloca na célula B3, eu coloco o número 1, é o dia 1º de janeiro, tá? Você pode ir escrevendo 1, 2... 3 para todos os dias do ano até chegar no dia 31 de dezembro, tá? Só que, felizmente, o Excel é feito para preguiçosos. Então, ele tem umas maneiras de você ficar evitando esse trabalho braçal. Como é que é? Eu vou colocar aqui na célula 4, que eu quero o dia 2 e depois o dia 3, como é que eu coloco? A fórmula, que é igual à célula anterior, eu clico na célula que eu quero, mais 1, ou seja, eu quero que cada célula embaixo seja a soma da anterior mais 1. Então, ele retorna o número 2. Clica aqui posiciono o mouse em cima desse quadradinho aqui. Eu vou arrastar até dar 31 dias, que é o 31 de janeiro. Ok? Para já ir organizando, ó, eu vou mesclar essas células aqui. Aqui, ó, mesclar e centralizar. Dá uma corzinha. Aqui eu vou formatar o texto. Isso aqui é frescura, tá, pessoal? Só para ficar organizadinho. Janeiro. Ok? Beleza? Agora vamos para fevereiro. O que eu posso fazer? Simplesmente copiar, seleciono as células aqui até o dia 28, Ctrl C, aqui embaixo dia 31, Ctrl V, eu tenho até o dia 28, vou mesclar aqui, mesclar e centralizar, vou pintar agora de verde, centralizar o texto, fevereiro, ok? Idem para março.
Copiar, março tem 31 dias, então vou copiar aqui de janeiro até o 31. Não, esquece, besteira que eu fiz aqui. Depois do dia 28 eu vou colar até o dia 31. Vou mesclar essas células aqui. Mesclar, eu tinha pintado de verde, agora vai de amarelo. Centralizado, texto vertical. Março. E assim sucessivamente você vai fazendo até chegar em dezembro, tá? Como aqui para o nosso exemplo não precisa tanto assim, não precisa, vai. Fazendo até o final. Fazer estilo Ana Maria Braga aqui, só um minutinho. Ok, crianças, retornando aqui então. Agora a gente vai encontrar o dia sequencial do ano. Como seria isso? Considerando que não existissem meses do ano. Então o ano começa no dia 1 e termina no dia 365. Então nessa célula aqui, na C3, eu digito o 1. E aí na C4 a fórmula igual ao C3 mais 1, que ela vai me retornar o número 2. Eu vou arrastar isso daqui até o dia 31 de dezembro. Aqui. E vai até o 365. Ok? Agora a gente vai calcular a declinação solar. Vou colocar aqui número do dia, o N dia. Tá? Agora eu vou calcular a declinação de cada dia. O que seria a declinação de cada dia? Vai ser a latitude onde o Sol incide perpendicularmente naquele dia do ano. A gente tinha visto que, para o caso do hemisfério sul, a gente tem o Sol incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio no dia 21 de dezembro, 22 aproximadamente, sobre o Equador, nos dias de equinócios, que são os dias 22 de setembro, 20 de março, aproximadamente, e sobre o Trópico de Câncer no dia 21 de junho. Então é isso que a gente vai calcular aqui agora para todos os dias do ano, em que latitude o Sol vai estar incidindo perpendicularmente, tá? A fórmula, ela já está aqui, que eu coloquei no trabalhinho de vocês, tá? Então o que vocês vão fazer é copiar essa fórmula. É que tá passando aqui. Aqui. Tem a fórmula do cálculo da declinação, você vai copiar. Ctrl C. Aqui na D3, Ctrl V. Tá? E sempre que você fizer isso, você arrasta a fórmula até o final. Tá? Ele vai me dar aqui todas as declinações do ano. O que significa isso? Aqui no dia 1º de janeiro, o Sol está incidindo perpendicularmente na latitude menos 23 e alguma coisa. Ou seja, que é a latitude 23 e alguma coisa do hemisfério sul. Percebam que ela vai diminuindo até chegar nos equinócios, que chega próximo de zero, ó. Vai ficando cada vez mais próxima de zero, conforme você vai se aproximando dos equinócios. Ou seja, o Sol está saindo do Trópico de Capricórnio e indo em direção ao Equador. Passou o equinócio, o Sol vai aumentando, percebe, vai aumentando a latitude ou a declinação, ou seja, o Sol está no hemisfério norte, tá? E ela vai ter o seu ponto máximo aqui por volta do dia 21 de junho, mais ou menos, ó. Por dia 22 ela iguala e já começa a descer de novo. Ou seja, o Sol atingiu o Trópico de Câncer, tem a latitude 23 e alguma coisa positiva. E aí ele começa a descer. Tá? Não igualou nada, eu falei besteira. Não igualou sim, né? Tá? Dia 21 e 22 de junho tá o mesmo valor. Ok. Vai começar a descer, ou seja, o Sol está voltando para o Equador.
Em setembro, ela fica 0 de novo. O Sol está no Equador, dia 20 de setembro aqui no caso. Tá? É sempre aproximado esses cálculos nossos, tá, crianças? Ele vai aumentando aqui, ó, vai ficando cada vez mais negativo, até que no dia 20 de dezembro, é no dia 20? Dia 21, ele tá atingindo o valor máximo, que seria o trópico de Capricórnio, o valor mais baixo que o Sol vai declinar. Certo? Então, sempre vai conferindo se está de acordo com o seu conhecimento, ver se você montou a planilha corretamente. Perfeito? Próximo passo agora, a gente vai pegar a nossa cidade. Eu coloquei aqui para vocês, nesse exemplo, no caso, Blumenau, para a gente trabalhar como exemplo. Então, eu coloco aqui na célula E1, depois eu vou mesclar só para a gente saber qual que é a cidade. Se você preferir, você pode colocar aqui também, onde está escrito planilha 1. Você pode renomear, vamos colocar Blumenau. Tá? E aí, para isso, você vai ter que pegar cada uma das cidades que vocês pegaram para fazer o trabalho, pesquisar qual é a latitude dela em número decimal. Se você jogar no Google isso, ele já vai te colocar automaticamente. Então, latitude Curitiba, latitude Campo Grande, você já vai ter ali o referencial da latitude dele já convertido para decimal, tá? Então anota a latitude de cada uma dessas cidades, sempre não esquecendo do sinal, que a maioria das latitudes no Brasil serão negativas, né? Porque a gente está no hemisfério sul, tá? Aqui, o próximo cálculo que a gente vai fazer é a distância zenital. O que vem a ser a distância zenital? Então eu escrevo distância zenital na célula E2. Distância zenital é o quanto o Sol estará afastado ao meio-dia, naquele dia, o quanto o Sol estará afastado do zênite. O que é o zênite? É o ponto mais alto do céu. Você olhando para cima, imagina uma vertical assim, na abóbada celeste, o ponto mais alto do céu, que seria, se o Sol estiver lá, é o que seria o Sol a pino, seria aquele Sol que não fizesse sombra, um Sol com uma distância zenital 0, tá? A gente vai ver que para a maioria do ano isso não vai ficar assim para a maioria das cidades ao meio-dia. Tá? Então, distância zenital é o quanto o Sol está afastado do zênite, que seria uma vertical saindo do céu em direção aqui ao chão. Tá? Então, a gente vai calcular a distância zenital. Cadê a fórmula da distância zenital? Tá aqui no trabalhinho. Aqui. Então, vai ser a latitude da cidade que você está trabalhando menos D3, tá? Sempre que aparecer aqui esse valor de 26,9 lá, você vai substituir nas suas fórmulas pela latitude da cidade que você está trabalhando. Ctrl C, Ctrl V. Arrasta até o dia 31 de dezembro. Se você for observar, você vai perceber que para o caso de Blumenau, todos esses valores serão negativos, não vai ter valor nenhum positivo ao longo do ano. O que isso significa? Se a distância zenital de uma cidade for negativa, os dias que a cidade está com a distância zenital negativa, o Sol está para norte. Se tiver positivo, o Sol está para sul. Ou seja, se você olhar para o céu, em qualquer um desses dias aqui, vamos pegar dia 1º de janeiro, aqui, que está dando uma distância zenital de menos 3,8. Se você olhar para o céu para cima, exatamente na sua vertical, o Sol estará, nesse dia, a 3 graus, 3,8 graus, no sentido norte. Tá? Ele vai estar iluminando a face norte da sua casa, por exemplo. Tá? Se você tem aí, que você viu na planilha aqui, ele está tá negativo o ano todo, isso significa que o Sol vai sempre estar na face norte, tá? No caso de Blumenau, não vai ter dias positivos. Por que isso? Aquilo que a gente tinha visto em sala também. Para todas as cidades abaixo do trópico de Capricórnio, se o Sol, o ponto máximo que ele vai incidir perpendicularmente, o ponto máximo que ele vai atingir o zênite é o trópico de Capricórnio,
para qualquer cidade abaixo do Trópico de Capricórnio ou acima ali do Trópico de Câncer, você não vai ter incidência perpendicular do Sol em nenhum dia do ano. Para todas essas cidades, o Sol nunca ficará a pino, se você está fora dessa região que fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. É por isso que você vai ver aqui que para as cidades que vocês pegaram da região sul, todos esses valores têm que ser negativos. Para outras cidades, não. Vai ter época do ano em que ele vai ser positivo, vai ter época do ano em que ele vai estar negativo. Via de regra, vai estar positivo mais para o meio do ano, que é quando o Sol está efetivamente no hemisfério norte, e vai ser, via de regra, positivo mais para o final do ano, tá? Isso varia um pouco de cidade para cidade, porque a gente tem cidades mais próximas do Equador e cidades mais distantes, mas grosso modo é isso que vai acontecer. Ok? Vamos pintando aqui. Só para fazer essa diferenciação. Agora o parâmetro que a gente vai calcular é a altura máxima do Sol. Que vai ser o complemento desse ângulo aqui da distância zenital. Ou seja, se a distância zenital é o ângulo que o Sol vai fazer com o zênite, com essa vertical, assim do céu até o chão, a altura máxima do Sol é o quanto o Sol se levanta no horizonte, que a gente vai utilizar para calcular as sombras, por exemplo, tá? Aí eu coloco a função condicional para a gente despertar o sinal, que só me interessa aqui no caso o valor numérico, tá? Então vamos lá, vamos copiar a fórmula. Aqui, a fórmula condicional do Excel. E eu vou arrastar até o final. O que isso significa, ó? Percebam aqui que os valores mais altos estão mais para o final do ano e começo, né, que é o verão. E os valores mais baixos estão para o meio do ano, ou seja, no inverno, ó. Aqui, ó, para o dia 21 de junho, que é o solstício de inverno. Tem uma altura máxima do Sol para Blumenau de 39 graus apenas, ou seja, o ângulo que ele vai fazer com a linha do horizonte é, ó, a posição do Sol. É o ângulo que está entre o Sol e a linha do horizonte, 39 graus apenas no meio-dia. Então, essa história de Sol a pino ao meio-dia, né? Percebam que não, esse é o Sol máximo que a gente vai ter lá. Em contrapartida, se eu for para dia 21 de dezembro, olha o que acontece. Eu tenho uma altura máxima do Sol de 86 graus. Se ele fosse a pino mesmo, seria 90, ou seja, ele está realmente muito próximo de ficar a pino, certo? Mas sempre conferindo se isso realmente está de acordo com suas expectativas, o que a gente sabe que acontece no verão e inverno, tá? Beleza. Próximo parâmetro que a gente vai calcular é o cosseno do azimute nascente. Eu primeiro preciso calcular o cosseno desse ângulo para poder calcular o ângulo do azimute nascente, tá? Professora, eu não lembro o que era o cosseno, não tem problema. A ideia aqui é para você entender o que vai a posição onde o Sol vai nascer, tá? A fórmula já vai te dar isso, você nem vai precisar se preocupar em relembrar as trigonometrias da escola. Tá? Aqui, essa é uma outra fórmula que você vai ter que se preocupar quando você for mudar para as cidades, ó. Porque ela está trabalhando com o valor de latitude de Blumenau, percebam aí, tá? Sempre quando você for trabalhar com as cidades que vocês pegaram, vocês vão substituindo, onde tem essa latitude de Blumenau, você vai substituindo pela latitude da sua cidade, tá? Calculei o cosseno do azimute, agora eu vou calcular o azimute nascente. E que é o azimute nascente? Vai ser o ângulo onde o Sol vai nascer.
Como a gente tinha visto em aula, o Sol não nasce no leste e se põe no oeste todos os dias do ano. Então, eu tenho que calcular isso para saber onde é que o Sol vai nascer. Tá? Então, eu vou converter aqui esse valor. Arrasto até o final. Ok. O que significa, então, o azimuth nascente? Ele está me dando que no dia 1º de janeiro, o azimuth nascente de Blumenau é 116 graus. Então, o que isso significa? Que se fosse 90, aqui o círculo de azimuth, se fosse 90, o Sol nasceria no leste. Como é 100, ele vai nascer aqui quase aqui no 120, tá? Então, isso mostra que o Sol está nascendo mais para sul, tá? Por quê? Porque no verão o Sol está incidindo sobre o próximo, dia 1º de janeiro, razoavelmente próximo do solstício de verão, o Sol está incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Um pouquinho menos, né, no caso do dia 1º de janeiro já. Ou seja, o Sol está mais para sul do Equador. Então, ele vai nascer, você vai ver ele nascendo aqui, mais no sentido sul. Agora, vamos, por exemplo, para o meio do ano aqui, ó. Junho. Dia 21 de junho. Azimuth nascente de 63. Então, ele vai estar nascendo aqui um pouquinho depois do 60. O Sol em junho. Ele está no hemisfério norte. Então, você vai ver ele nascendo mais para o sentido norte, tá? Mesma coisa para ele se pôr, tá? Então, vamos pegar aqui para junho, que o azimuth nascente dele é 63. Então, vamos saber para onde que o Sol vai se pôr. Se ele está nascendo no 63, de 63 para 90, faltam 27, correto? De 63 aqui até o 90 teria uma diferença de 27. Então, onde é que ele vai se pôr? Da mesma forma, com uma diferença de 27 graus em relação ao oeste. Então, aqui, 270, isso para sentido norte, claro. 270 mais 27 dá 297. Então, ele vai nascer no 63 e vai se pôr no 297, ou seja, passado do oeste indo para o norte, tá? Vamos ver se está correta a nossa planilha. Vamos ver, ele tem que estar no 90 graus nos equinócios. Vamos ver aqui em março, dia 20 de março aproximadamente, tá, 21, 22 de março ele tá aí nos 90 graus, então tá correto, tá? Porque dia 20 de março o Sol está incidindo perpendicularmente sobre o Equador, então o Sol vai nascer no leste e se pôr no oeste. Que é uma das questões do nosso trabalho, né? Ok? Agora, nós vamos calcular o cosseno do ângulo horário. Tá? Então, aqui, cosseno do ângulo horário. Vamos pegar a formulinha do cosseno do ângulo horário. O que vai sair aqui do cosseno do ângulo horário? Eu quero saber quantos, imaginando um círculo de 360 graus, que seria o Sol fazendo a trajetória dele ao longo do dia todo, o cosseno do ângulo horário vai me permitir calcular o ângulo horário, que vai ser o quanto desse arco fica como sendo para o dia, como sendo uma parte iluminada do dia. Então, eu vou primeiro obter o cosseno do ângulo horário aqui, copiei a fórmula, eu vou arrastar ela até o final do ano, tá? Ok. Aí agora eu vou calcular o arco diurno, que é isso que eu estava falando, ou seja, qual é a fração desse arco de 360 graus, assim que o Sol daria em torno da Terra, admitindo aqui uma hipótese da Terra no centro do universo, né? Por isso que é o movimento aparente do Sol.
quanto desse arco fica na parte diurna do dia. Tá? Essa fórmula aqui. A gente vai colocar aqui na célula J3, aqui. Então, imaginando 360 graus, se o dia tiver 12 horas e a noite tiver 12 horas, que seria a situação do equinócio, esse arco tem que valer 180 graus, que seria a metade. Vamos ver se está correto. Aqui, ó. 20 e 21 de setembro, tá valendo ali em torno de 180 graus. Então, tá correto esse cálculo, ou seja, a volta que o Sol daria em torno da Terra toda, metade é dia e metade é noite. 12 horas de dia, 12 horas de noite, tá? Esse valor vai ter que ser menor, próximo do equinócio do solstício de inverno. Percebam, ele vai a 154. E ele é maior próximo do solstício de verão, que ele vai a 205, ou seja, a maior parte desse arco vai estar na parte diurna do dia. Tá? Para você não ter tanta dificuldade de interpretar isso, nós vamos transformar isso em horas, que vamos calcular agora a duração do dia. Tá? Eu vou pegar aqui a fórmula da duração do dia. Aqui. E vou arrastar até o final do ano. Professora, continua difícil de enxergar. O que significa uma duração do dia de 0,569? Calma. Selecionou todas as células aqui? Você vai clicar com o botão direito do mouse, formatar células, escolhe formato de hora. Vou colocar nesse formatinho aqui, você escolha o seu formato. Vou colocar nesse formato aqui de horas e minutos. Ok? Agora sim. Agora ele te deu a duração da parte diurna do dia. Então, o dia 1º de janeiro, entre o nascer e o pôr do sol, eu tenho 13 horas e 39 minutos de iluminação solar. Esse valor tem que ser de 12 horas nos equinócios, vamos ver. Aqui, dia 22 de março, ele está me dando como valor de 12 horas, ok. Aí ela vai ficando menor, perceba como quando a gente vai indo em direção ao solstício de inverno. Então, o solstício de inverno, onde a gente tem 10 horas e 18 minutos de sol. E no solstício de verão, percebam que o dia é mais longo, durando 13 horas e 41 minutos. Perfeito? Com isso, você finalizou a sua planilha. Montou essa primeira, que dá mais trabalho. Vamos centralizar aqui a cidade, só para ficar mais estético. Tá? Montei a primeira planilha. Tá? O que eu vou fazer aqui? Sou preguiçoso, não quero fazer toda essa planilha de novo para cada uma das 5 cidades. Beleza. Você vai copiar todas essas informações aqui. Tá? Selecionou tudo. Ctrl C. Vou na próxima planilha. Ctrl V. Ele me calculou todas elas. Só vamos ajeitar aqui a largura das colunas para ele mostrar mais as casas decimais para vocês perceberem nitidamente a variação aí da quantidade de casas, tá? Eu vou calcular agora qual a cidade que eu peguei, Buenos Aires. Vamos lá. Qual que é a latitude de Buenos Aires? Vamos supor. Então aqui eu vou trocar, sempre troca a cidade para não ficar confundindo. Vamos procurar a latitude de Buenos Aires. Aqui. Latitude menos 34, 60, 83. Tá? Copie esse valor. E aí, na sua planilha, onde você tiver calculado com a latitude de Blumenau, por exemplo, aqui na distância zenital, eu apago
e coloco a latitude de Buenos Aires. Oh. Ah, tá. Lembra que a versão brasileira do Excel ele calcula com vírgula, tá, pessoal? O que vier com ponto você vai ter que trocar. Viram que já mudou o valor ali, né? Arrasto até o final e vejo que ele já mudou os valores da coluna seguinte que dependiam dele, tá? Então percebam que para Blumenau a distância zenital no dia 1º de janeiro era 3,8, né? Para Buenos Aires já fica 11,5 para norte, porque Buenos Aires está mais para o sul, então a distância zenital de Buenos Aires vai ser mais alta, tá? Aqui mesma coisa. Cosseno de aonde aparecer a latitude de Blumenau, você vai trocar, lembra de colocar vírgula ao invés de ponto. Arrasta até o final. Beleza. Ele mudou também já automaticamente o azimuth nascente, né? E agora o cosseno do ângulo horário também tá aparecendo a latitude da cidade. Troquei, substituí o ponto por vírgula. E ele já vai calcular automaticamente ali a duração do dia. Tá? Olha que interessante, ó, para Buenos Aires, o dia do solstício de verão, o sol tem 14 horas e 19 minutos de duração. Tá? Quiser uma coisa mais exata, vamos fazer uma coisa mais exata aqui para a duração do dia. Eu vou colocar hora, minutos e segundos. Vamos lá, formatar células. Vamos colocar esse daqui. Talvez fique mais visível ainda, ó. Bem mais visível aqui, porque tá empatando muitos valores ali. Então, se a gente coloca horas, minutos e segundos, já fica bem nítida a variação aí da hora ao longo do ano. Tá? Então, sempre o valor mais alto vai ser no solstício de inverno, o valor mais baixo no... o valor mais alto da duração do dia fica no solstício de verão, o valor mais baixo fica no solstício de inverno. Perfeito? Então, vejam, a primeira planilha que deu mais trabalho pra gente fazer, que tinha que colocar todos os dias do ano e tal, copiar todas as fórmulas. A segunda planilha já não. Eu simplesmente copiei na primeira e só fui substituindo as latitudes. Ou seja, a primeira que dá mais trabalho de montar. As outras, você simplesmente copia o que você já fez e vai substituindo nas células, nas primeiras células que aparece a latitude da cidade, arrastando até o final do ano. Não esquece de fazer esse arrasto, porque senão você vai ficar com o cálculo da cidade anterior que você fez. Ok? Tá? Crianças, para montar a planilha é isso, tá? Depois a gente vai responder as questõezinhas que se seguem, que aí não vai ter segredo. O segredo tá em montar a planilha corretamente. Se você montou a planilha corretamente, você vai conseguir responder, achar as informações necessárias ali para responder as questões. Perfeito, crianças? Por hoje é só. Qualquer dúvida vocês podem tirar durante a aula ou durante os plantões. Perfeito? Beijos para vocês e até mais.